Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e que essa paz vive e reine nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar falando da sua palavra, do seu amor, da sua grandeza, das suas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. Vamos orar e para Deus nos guiar, abençoar nossas vidas, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, a nossa nação, e tomar a primacia dessa palavra a qual o Senhor tem colocado ao meu coração. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda a honra, glória e louvor. Obrigado, ó Deus eterno e santo e todo-poderoso, pela tua grandeza, pela tua graça, pela tua infinita bondade e misericórdia. Obrigado pela primacia, Pai eterno e santo das nossas vidas. Obrigado por dia estar nos ensinando a andar na tua palavra, estar nos ensinando a perseverar firme diante de ti, está nos ensinando, ó Deus eterno e santo, a fazer o teu querer e a tua vontade. Deus eterno e santo, que essa palavra encontre guarita, Pai, em cada coração, a qual vai ouvir, Pai amado e santo, a tua palavra, vai ver esse vídeo, ou vai simplesmente ouvir. Toma a primacia, Pai eterno e santo, toma a direção, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço pelas tuas infinitas bondades, te agradeço pela tua infinita misericórdia, te agradeço pelo teu infinito amor, te peço perdão por todos os nossos pecados, as nossas falhas, te agradeço pelas tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa passagem, a qual eu vou falar nesta tarde, o tempo está nublado, e é de perseverança. É uma passagem que fala de perseverança, é uma passagem que fala de fé, é uma passagem que fala de clamor, de lágrimas, é uma passagem que é bem conhecida dos irmãos e das pessoas também que já ouviram essa passagem. Vou falar de duas passagens, juntando as duas, mas a primeira que eu vou falar está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo versículo 12. Eu não vou ler o versículo, essa passagem completa, mas eu vou ler esse versículo que me chamou muito a atenção em cima dessa passagem, dessa história, dessa mulher chamada Ana, a qual sofria por não ter filhos, mas ela encontrou resposta do Senhor. E nós vamos ver como ela encontrou essa resposta e como ela conseguiu essa grande vitória para a sua vida, uma vitória muito esperada por ela, porque naquela época as mulheres que não podiam ter filhos, era tida como amaldiçoada. Mas tudo tem um propósito debaixo do sol, diante de Deus, nessa terra, para aqueles que o servem, para aqueles que o temem, para aqueles que confiam nele. Diz assim: sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Então, o versículo 12 de 1 Samuel fala que Ana, ela perseverava em oração perante o Senhor. Agora, por que ela perseverava em oração diante do Senhor? Aleluia! Porque ela se derramou diante do Senhor. Porque ela teve essa atitude
neste dia de se derramar diante do Senhor, em colocar as suas lamentações, as suas tristezas, as suas angústias, a sua indignação, a sua dor, a sua frustração diante do Senhor. Essa passagem nós vemos que Eucana, esposo de Ana, nós sabemos que ele tinha outra esposa, Benina, e nós sabemos que essa esposa, ela tinha filhos, e nós sabemos também que ela ali irritava a Ana, chateava a Ana, porque Ana não tinha filhos, e isso a deixava mal, isso deixava a mesma angustiada, isso deixava a mesma triste, chorava, muitas das vezes não comia. Eucana ali falava com a mesma, ela comia depois, mas isso deixava ela mal. E a Bíblia diz que assim, o versículo 7 diz assim, de 1 Samuel 7, diz assim: e assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Eucana, mesmo ele dando porção dobrada ali para Ana, mas não tem a alegria maior para uma mãe ou uma mulher que queira ser mãe, de carregar o seu filho no colo, de apresentar diante do Senhor e de se alegrar com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus vizinhos, colocar o nome, ensinar a andar segundo a vontade do Senhor, a ensinar os preceitos do Senhor. Não tem alegria maior para uma mulher que queira ser mãe de ter um filho. E isso era muito triste ao coração de Ana. Mesmo Eucana, ele fazendo isso, dando a porção mais agraciada a Ana, mas mãe que é mãe, que sabe que não é suficiente. E o mais interessante é que ele fazia isso de ano a ano. Então, de ano a ano, a qual Ana subia à casa do Senhor, acontecia esse ritual, acontecia essa cerimônia, e Benina também a irritava. Mas ela, um certo ano, um certo tempo, uma certa ocasião, ela tomou a decisão, aleluia, de ir à casa ali do Senhor. A Bíblia diz que depois de ela ter ali comido ali com eles ali, ela se dirigiu à casa do Senhor para orar ao Senhor. Ela se dirigiu à casa do Senhor para clamar ao Senhor. Ela se dirigiu à casa do Senhor para derramar a sua queixa, as suas lágrimas diante do Senhor. Ela resolveu tomar essa atitude, louvada e engrandecida é o nome do Senhor, de se derramar diante do Senhor. A Bíblia não relata aqui se ela tinha feito isso antes, mas a Bíblia relata que todo ano era a mesma cerimônia, era o mesmo ritual ali. Benina ali aborrecia ela ali ficava chateada, mas nesse exato momento, nesse ano aqui específico, a Bíblia relata que ela teve essa decisão de se derramar a sua queixa diante do Senhor. E a Bíblia fala aqui que ela perseverava em orar perante, aleluia, o Senhor. Ela perseverava em orar diante do Senhor, esperando ali uma resposta do Senhor para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Então ela era uma serva do Senhor,
ela ia ao Senhor, a Siló, de ano em ano, sacrificar ao Senhor ali o seu esposo com ela e com a esposa do seu marido, porque naquela época o homem poderia ter duas esposas. Então ela ia diante do Senhor de ano em ano ali, sacrificar ao Senhor, fazer aquela cerimônia, adorar o Senhor, louvar o Senhor. Mas nesse dia específico ela tomou a decisão de se derramar diante do Senhor, de buscar realmente a face do Senhor, de abrir o seu coração diante do Senhor. E a Bíblia fala que ela perseverava em oração, louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. E a Bíblia diz que Eli, olhando para ela, via que só se movimentavam os lábios, achou que ela estava ali embriagada, mas não, ela estava se derramando diante do Senhor. Muitas lutas, aleluia, a gente passa na nossa vida, dia por dia, muitas situações complicadas que muitas das vezes dura meses, muitas das vezes se arrasta por anos, mas muitas das vezes nós não temos a atitude que teve Ana aqui. Ana, ela ia de ano em ano, mas esse ano específico a qual a Bíblia relata aqui, ela teve essa atitude de se derramar, de abrir o seu coração diante do Senhor, de conversar com o Senhor, de se colocar diante do Senhor. Ela até teve uma atitude ali, de fazer ali, colocar diante do Senhor um voto diante do Senhor, que se o Senhor desse o que ela queria, que era um filho, ele não iria passar navalha sobre a sua cabeça e ele iria servir o Senhor durante toda a sua vida. Olha a atitude que ela teve, porque queria uma bênção da parte do Senhor. E muitas das vezes não é diferente na nossa vida. Nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos para casa e muitas das vezes o problema está diante de nós, mas nós não nos derramamos realmente diante do Senhor, nós não choramos realmente diante do Senhor, nós não clamamos realmente com lágrimas diante do Senhor, querendo que o Senhor conceda a vitória a qual nós necessitamos, a qual nós precisamos. E aquela mulher, aleluia, Ana, ela teve essa atitude neste ano de se derramar diante do Senhor. E a Bíblia nos fala, aleluia, que no versículo 17, Eli falou para ela assim: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que perdiste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era o mesmo, já não era triste. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. O seu semblante mudou, a sua aparência mudou, a sua face mudou, o seu coração mudou. Por quê? Porque o coração alegre formoseia o rosto. Ela se alegrou com aquela palavra, mas só que ela não só ouviu aquela palavra ali, aquela profecia de fé, aquela palavra da parte do Senhor, mas ela recebeu, ela acreditou naquela palavra, ela creu na palavra que Eli havia falado para ela. E o que aconteceu? O seu coração se alegrou, porque a Bíblia fala que já não era triste, quer dizer, o seu semblante já não era triste. E a palavra do Senhor nos fala que o coração alegre formoseia o rosto. A palavra do Senhor que está diante da nossa vida, nós temos que meditar nela dia e noite, mas também nós temos que crer na palavra do Senhor. Crer, aleluia, principalmente quando a situação aperta, principalmente quando a luta vem sobre as nossas vidas, principalmente quando nós olhamos para um lado e para o outro e parece que o Senhor não está conosco, mas a palavra do Senhor nos fala que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós devemos acreditar na palavra do Senhor. Ana, com sua dificuldade, com seu sofrimento, com a sua angústia, se derramou diante do Senhor, recebeu uma palavra ali profética de Eli, e recebeu a palavra e acreditou na palavra, e o seu coração se alegrou, o seu semblante mudou, e nós sabemos que a palavra se cumpriu na sua vida. Nós sabemos que Deus respondeu a sua oração e ela concebeu um menino, e nós sabemos que o nome dele foi Samuel, e ela concebeu ainda mais filhos ainda,
vida, porque assim o Senhor faz para aqueles que confiam nele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A bênção é multiplicada, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ela queria uma bênção, mas ela colocou aquela bênção diante do Senhor para o reino do céu, para servir o Senhor. E a Bíblia diz assim: buscai primeiramente o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela queria um filho, sim, queria, mas aí ela colocou esse filho para servir ao Senhor. A bênção que Deus deu a ela, ela colocou diante do Senhor para servir ao Senhor com a bênção que Deus iria conceder a ela. Então Deus abriu a sua madre abundantemente e ela gerou outros filhos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Muitas das vezes o que está faltando na sua vida, na minha vida, é primeiro buscar o reino do céu, é se interessar em fazer a vontade do Senhor, aleluia, é se interessar, fazer o que Deus quer que eu e você faça, é pregar, é ministrar, é ser fiel à sua palavra, é buscar, é orar, é clamar a Ele e se dedicar, louvado seja o nome do Senhor, a salvação de almas, e as bênçãos vão acontecer sobre a nossa vida. Por quê? Porque se nós primeiro buscar o reino do céu, as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Então Ele vai acrescentar na sua vida, Ele vai acrescentar na minha vida, Ele vai acrescentar na vida daquele que persevera, que busca primeiro o reino dos céus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Tem outra passagem a qual eu falei que ia meditar aqui com os irmãos, está no livro de Lucas, capítulo 18, e a partir do primeiro versículo. Eu não vou ler toda a passagem, mas eu vou ler algumas passagens. E se você quiser saber mais sobre a história de Ana, você lê lá em 1 Samuel. A partir do capítulo 1 você vai ver toda a trajetória de Ana e vai ver como foi uma mulher abençoada, como quando se colocou diante do Senhor, quando pediu a Deus aquela bênção e confiou na palavra a qual Eli, o sacerdote, falou a ela. E nós também devemos confiar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem vida para nós. Nós temos que meditar e confiar que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra na vida daqueles que nele confiam. A Bíblia diz assim, Lucas 18, a Bíblia diz aqui que Jesus contou uma parábola, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por isso que eu juntei a passagem de Ana ali, que ela continuou naquele exato ano, naquele exato tempo, perseverou em oração diante do Senhor, continuamente diante do Senhor. A Bíblia diz que Jesus fala uma parábola aqui sobre orar, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e sempre acreditar. Nunca desfalecer da sua fé. Nunca desfalecer que Deus vai responder a sua oração. Nunca desfalecer que Deus vai dar resposta para você. Muitas das vezes no momento, na transição do processo, aleluia, a qual eu e você passa, Deus está nos capacitando, Deus está nos amadurecendo na sua presença, para depois Ele nos conceder a bênção, porque a bênção que Deus nos dá é para a honra e glória do seu nome, é para a salvação de alma, é para o engrandecimento do seu nome e para a alegria nossa, porque nós estamos pedindo. Mas muitas das vezes tem que passar por um processo de amadurecimento para que as bênçãos, aleluia, do Senhor venha sobre a nossa vida e nós permanecemos firmes na sua presença, aleluia. Então a luta que você passa, a dificuldade que você passa é para você amadurecer na presença do Senhor, e quando a bênção vem é para a honra e glória do Senhor, para a salvação de alma, para a alegria sua, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E diz assim, eu vou ler o versículo, eu li o versículo 1 do livro de Lucas 18, eu vou ler o versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito.
Nós sabemos que existia nessa região uma viúva que tinha uma causa diante de um juiz que não temia nem aos homens, nem a Deus. Mas nessa palavra fala que a viúva incomodava muito o juiz. A juíza, essa viúva ia muito diante do juiz para que o juiz resolvesse a sua causa contra o seu adversário, né? E o juiz ali começou a se sentir incomodado, porque ela ficava importunando ele dia por dia, né? Para que ele viesse a resolver a sua situação, viesse a resolver a sua causa. E ele disse assim: mesmo que eu não temo aos homens nem a Deus, eu vou resolver logo a causa dessa viúva, para que ela não volte e me importune novamente. E assim o fez. E o versículo 6 do capítulo de Lucas 18 diz assim: e disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Aí Jesus disse assim que se o juiz iníquo, que não temia nem os homens nem a Deus, fez justiça àquela viúva que incomodava ele, aí ele diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite? Aí tem uma vírgula. Quer dizer que se o juiz iníquo fez justiça à mulher viúva, aí Jesus está falando: e Deus não fará aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Aí ele faz uma pergunta. Aí ele coloca um ponto aqui: ainda que tardio para com eles? Uma pergunta: ainda que tardio para com eles? Aí ele mesmo dá a resposta. Diz assim: digo-vos que depressa isso fará justiça. Aqui a Bíblia fala que se o juiz fez justiça, o juiz injusto, com a viúva, então Deus também fará justiça aos seus escolhidos, que clamam Ele dia e noite. Aí ele bota uma vírgula e bota tardio para com eles. Digo-vos que depressa isso fará justiça. Então não é tardio. A pergunta aqui que Jesus fez aqui com esse ponto de interrogação, ele mesmo responde: digo-vos que depressa isso fará justiça. Então Deus vai fazer justiça diante da sua causa. Deus vai fazer justiça diante do seu clamor. Deus vai fazer justiça diante das suas lágrimas. Deus vai fazer justiça diante daquilo que você quer que Ele faça. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? De oração e de fé. Ana orou, recebeu a palavra e teve fé que assim ia acontecer. E aconteceu. Essa viúva, diante do juiz, foi insistente e conseguiu a sua causa ser solucionada. Agora imagine nós, diante da presença do Senhor. Ele fará justiça a nossas vidas. Agora a Bíblia diz aqui que achará fé na terra. Então muitas das vezes nós temos que não só clamar. Muitas das vezes nós não temos só que derramar nossa lágrima diante do Senhor, mas ter fé que Ele vai fazer o milagre acontecer nas nossas vidas. E ter fé que o nosso clamor diante do Senhor não é em vão. E ter fé que a obra que Ele tem a realizar na nossa vida, ou no ente querido a qual nós pedimos a Ele, vai ser realizado, porque Ele é fiel. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a palavra do Senhor que fala. Se nós cremos nele, vai ser salvo
nós e a nossa causa. Nós não precisamos ver como vai acontecer, nós não precisamos saber como vai acontecer, nós não precisamos ali estar perto no momento que acontecer, mas nós precisamos crer na palavra do Senhor e saber que Ele é fiel para com a sua palavra e que vai acontecer, aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor, o milagre a qual você espera, o milagre ao qual você clama, o milagre ao qual você pede diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que buscam, encontram, o que bate, abre-se-vos-á, e o que procura, encontra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se você está batendo diante do Senhor, para que o Senhor venha ali resolver a sua causa, resolver a sua dificuldade, resolver aquilo que você precisa de vitória para a sua vida, para a alegria sua e honra e glória do nome do Senhor, então você tem que ter fé que o milagre vai acontecer. O seu semblante tem que mudar com a fé na palavra do Senhor, sabendo que Deus é contigo e que a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Ana ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, derramou a sua queixa diante do Senhor, recebeu uma palavra ali profética ali de Eli, a palavra entrou no seu coração, ela creu na palavra, ela se alegrou, o seu semblante não era mais triste, e nós sabemos que a bênção veio. Essa viúva, aleluia, importunava o juiz iníquo ali resolveu a sua causa, e Deus vai resolver a sua causa também. Deus vai resolver a causa de todos aqueles que colocam as suas causas diante do Senhor, clamando, orando, muitas das vezes jejuando, muitas das vezes com lágrimas. Eu e você precisamos ter fé, porque o milagre vai acontecer, aleluia, na sua vida, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Nós temos que cada vez mais, quando nós lemos a sua palavra, não ler só por ler, mas ler acreditando e confiando no que está escrito aqui e que vai acontecer. Então tem bênção para a sua vida, tem bênção para a minha vida, tem bênção para todo aquele que confia, todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que persevera diante do Senhor, todo aquele que busca o Senhor, todo aquele que deposita a fé, sabendo que o milagre, aleluia, vai acontecer, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Nós podemos ver várias passagens da Bíblia que todos aqueles que se chegaram diante do Senhor, clamando, aleluia, buscando a ajuda do Senhor, pedindo ao Senhor, não se portando com A, com B e com C, mas olhando para Jesus, nós sabemos que o Senhor respondeu às suas orações. Nós sabemos que os aleijados ali andaram, os coxos ali saíram correndo ali, os cegos enxergaram, os surdos ali ouviram, os que estavam ali enfermos ali foram curados, os que estavam endemoniados foram libertos, e o nome do Senhor foi glorificado. Não é diferente na sua vida, não é diferente na nossa vida, não é diferente na vida de todo aquele que realmente confia no Senhor. Não basta nós só clamarmos, mas nós temos que clamar e confiar que o milagre vai acontecer, porque o milagre vai acontecer na sua vida a partir do momento que você começa a colocar a sua fé diante do Senhor, o seu clamor diante do Senhor. Deus vai trabalhando na sua vida, Deus vai amadurecendo a sua vida, e a sua vitória vai chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai cantar o hino da vitória, e vai cantar o hino da vitória diante da presença do Senhor, e todos vão ver que só o Senhor é Deus, sobre os céus e sobre a terra e sobre o inferno e tudo e quanto é lugar desse universo. Só o Senhor é Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos orar, clamar ao Senhor para conceder vitória a nossas vidas. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de honra, glória e louvor, Santo dos santos e Senhor dos senhores, em cuja presença, ó Pai eterno e santo e todo-poderoso, eu estou nesse momento, ou a pessoa que está acompanhando esse vídeo, que vai acompanhar esse vídeo, ó Deus eterno e santo, que se coloca diante da tua presença. Eu não sei a causa, eu não sei, aleluia, a dificuldade a qual a mesma passa, mas o Senhor conhece, ó Deus eterno e santo, o seu coração, o Senhor conhece a sua luta, o Senhor conhece a sua dificuldade. Deus eterno e santo, conceda vitória, Pai eterno e santo, à sua vida. Não só vitória, ó Deus eterno e santo, em uma área, Pai amado e santo, específica da sua vida, mas em todas as áreas da sua vida. Multiplica a bênção, ó Deus eterno e santo, na área espiritual, na área conjugal, na área familiar, na área material.
na área do ministério, ó Deus eterno e santo e todo-poderoso, no serviço. Concede vitória, ó Deus eterno e santo, a essa pessoa que clama a Ti, que busca a Ti, e que essa bênção, Pai amado e santo e todo-poderoso, venha ser para a honra e glória do Teu nome. Pai eterno e santo e todo-poderoso, muito obrigado por essa rica oportunidade de estar falando da Tua palavra, de estar falando da Tua grandeza, de estar falando, Pai eterno e santo e todo-poderoso, do Teu infinito amor, da Tua infinita misericórdia e das bênçãos que o Senhor tem concedido a nossas vidas, ó Deus eterno e santo e todo-poderoso, através da Tua palavra, e a salvação, ó Deus eterno e santo, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve vai vir buscar a sua igreja, e que nós, aleluia, possamos estar preparados, ó Deus eterno e santo, e ser um dos tais, e ouvir, aleluia, o soar, Pai eterno e santo, da última trombeta, ó Deus eterno e santo, a qual o Senhor vai chamar, ó Deus eterno e santo, os seus escolhidos. Ó Deus eterno e santo, nos persevera na Tua presença, com as nossas lâmpadas acesas, com as nossas botijas cheias de azeite, ó Deus eterno e santo, com os frutos do Espírito Santo, Pai amado e santo, sendo produzido para a honra e glória do Teu nome, porque quando a última trombeta soar, ó Deus eterno e santo, que nós possamos estar preparados para onde o Senhor estiver, Pai amado e santo, nós possamos estar também, ó Deus justo e tremendo e santo e todo-poderoso, é no nome de Jesus Cristo, e que essa pessoa, Pai eterno e santo, que vai ouvir essa mensagem, venha ser impactado com a presença do Teu Espírito Santo, venha orar, mas não seja somente uma oração simples, mas uma oração com fé, crendo que o Senhor vai resolver o seu problema, crendo que a vitória é certa, crendo que a vitória virá, crendo que a resposta da Tua parte, ó Deus eterno e santo, vem no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus eterno e santo, por essa oportunidade. Amém e amém. E fico com essa palavra no nome de Jesus Cristo.